Ah, doutor, eu tava tomando lá o Ozempic, né, naquela dose inicial, e aí, enfim, tava de boa, né, não deu nenhum efeito colateral, e aí eu mesmo aumentei a dose, né. E essa sensação de inocuidade, né, da medicação, isso é muito frequente também entre os pacientes, mas uns casos, assim, desastrosos realmente envolvendo o Ozempic, inclusive com internação, né, por constipação severa, né, porque as pessoas não souberam aumentar a dose no tempo correto, não fizeram o escalonamento que precisa, né, para a gente chegar na dose máxima de maneira correta, que usaram o Ozempic lá todos os dias e não as aplicações todos os dias e não as aplicações semanais, como a bula manda, né, como a medicação ela foi criada para ser tomada, para ser aplicada. Então, assim, essa é uma mensagem importante, assim, usar a medicação por conta própria pode acabar te trazendo mais riscos do que benefícios, mais uma vez, causar frustração e te afastar de um tratamento que às vezes realmente precisa ser feito, mas que poderia ser feito de uma maneira mais segura se tivesse uma equipe, né, de profissionais, preocupação até cada vez maior dos anestesistas, né? O que anestesista tem a ver com esse podcast? É tudo. Porque o Ozempic, liraglutida, né, Saxenda, enfim, medicações dessa classe, retardam o esvaziamento gástrico, né? Então, os pacientes que estão usando essas medicações, eles devem ser bem orientados, muito bem orientados, contra o preparo para procedimentos invasivos. Isso desde endoscopia, por exemplo, que exige anestesia geral, né, até uma cirurgia, né? E, idealmente, essas medicações, elas precisam ser obrigatoriamente retiradas antes, porque o risco de acontecer, o que você falou, uma broncoaspiração, né, de no momento até da intubação acontecer alguma intercorrência grave, é muito alta. Muito cuidado em relação a isso. Isso é mais um perigo do uso indiscriminado. Tal de Ozempic Face, ou em português, rosto de Ozempic. Cabeça de Ozempic. E aí, né, a gente estava falando aqui de uma medicação, né, que caiu no gosto da população, principalmente aí por resultados que tem a ver aí com a parte visual, né, com a autoestima do indivíduo, né, porque quando você emagrece, você chega ali naquele peso mais desejável, consequentemente na aparência física também, que muitos desejam. Mas aí, por outro lado, né, o indivíduo começou a ficar, mas aí eu vou ficar magrinho, vou ficar meio que dentro da minha forma, mas vou ficar com uma cabeça esquisita, é isso? Com essa tal de cabeça de Ozempic? Afinal, Raíssa, o que é essa cabeça de Ozempic, né, e o que está por trás de tal consequência? Então, antes de responder, eu vou fazer mais um alerta. Tomem cuidado com as coisas que vocês veem, ouvem, leem nas redes sociais, porque, mais uma vez, eu acho que o que se propaga nas redes sociais é muito dessa inocuidade da medicação, ou seja, a medicação ela é muito segura. Ela é segura, sim, em quem tem indicação de usar, em quem usa correto. E não assim, e muitas vezes isso acaba encorajando, né, esse uso indiscriminado que a gente tem falando, e enfim, tudo mais que a gente falou no podcast. Então, muito cuidado com as informações de mídias sociais em relação a isso. Isso de Ozempic. Então, a gente vem falando, né, dos efeitos que a medicação ela tem realmente, assim, em alguns pacientes, né, a perda de peso ela pode ser muito rápida. E quando a gente perde peso, pessoal, a gente não perde só gordura. A gente perde massa muscular também, né? Pra gente ter uma ideia aí de cada... Vamos colocar sem, obviamente, atividade física, dieta equilibrada por trás. Cada quilo que a gente perde, mais ou menos 20% é de massa muscular. Então, a pessoa que tem a cabeça de Ozempic é provavelmente aquela pessoa que perdeu muito peso com o uso da medicação e que, além da gordura, perdeu realmente massa muscular. A pele ficou mais flácida por causa disso. A cabeça ela ficou desproporcional em relação às outras regiões do corpo, porque em todas as outras regiões do corpo, né, aconteceu isso. Perda de gordura, perda de massa muscular. Então, proporcionalmente, né, causa uma certa estranheza, né? Isso realmente pode ser minimizado pela perda de peso saudável, que é o que a gente tenta fazer em todos os pacientes, né? A gente almeja para todos os pacientes, que é uma perda de peso em que, sim, a gente prioriza uma perda de gordura, mas a gente quer que o paciente mantenha ao máximo, né, por exemplo, uma boa porcentagem de massa muscular. E como é que a gente faz isso? A gente pede auxílio dos nossos amigos nutricionistas, então, alô, Melissa, para ajudar a gente nessa função. Então, a dieta ela tem que ser o mais equilibrada possível. Quando eu falo equilibrada, gente, não é restritiva, tá? São coisas totalmente diferentes. Então, existe
com certeza a possibilidade de você ter uma dieta extremamente equilibrada e você continuar comendo seu chocolate de vez em quando, você continuar tomando a sua cervejinha do final de semana, o vinho com o marido, né? Mas desde que, né, o restante seja equilibrado, seja com uma quantidade certa de nutrientes, então proteínas, carboidratos, fibras e tudo mais. E isso não é uma dieta restritiva. Dietas restritivas, elas não são o caminho para um tratamento saudável de obesidade, porque em palavras bem claras, não funciona. Funciona por 2, 3 meses, o paciente perde peso, mas ele não consegue manter isso para o resto da vida, que é o que a gente quer, né? Que o paciente ele realmente incorpore essa dieta equilibrada para o resto da vida. Lembrando que a obesidade é um tratamento crônico. E também, e aí pedindo um outro alô para os nossos amigos educadores físicos, eu acho que isso também acontece quando a pessoa ela se propõe, né, a fazer atividade física, né? Porque é através da atividade física aeróbica, de resistência, principalmente de resistência, então musculação, pilates e tudo mais, que ajuda a pessoa a manter, a criar massa muscular e, de repente, diminuir esses efeitos de desproporcionalidade que o emagrecimento rápido e não saudável causa. E, Raíssa, eu vou até me permitir trazer um pouco também da minha impressão sobre isso. Eu vejo muito nessa questão aí relacionada ao indivíduo em uso do Ozempic ficar mais recluso, uma dinâmica semelhante à que a gente vê na dependência química. Então, é uma questão relacionada estreitamente de repertório. Então, um indivíduo dependente químico, ele passa a ver, por exemplo, vamos supor aqui um dependente de álcool. Então, ele passa a ver aquela atividade como uma atividade na qual ele vai ingerir álcool. Uma atividade na qual ele vai entrar em contato com aquela substância. E aquele é o principal motivador para ele se engajar naquela atividade. E aí, a partir do momento que eu privo, né, de certa forma, aquele indivíduo, né, de se engajar naquela substância, né, naquela fonte de prazer, eu acabo tirando, então, a motivação daquele indivíduo se engajar naquela atividade como um todo. Então, quando eu vejo isso no contexto de um indivíduo em uso de Ozempic, eu passo então a me questionar, será que aquele comportamento que o indivíduo tinha com o alimento, com a comida, já não era um comportamento meio que de dependência, um comportamento que tem uma dinâmica semelhante à que a gente vê no vício, né, no vício de substâncias, e até porque quando a gente fala em dependência, não existe só a dependência química, existe a dependência comportamental também, né? Existe o vício em substâncias químicas, mas existe também o vício em outros elementos aí que geram prazer, como por exemplo, comida. Né? E o que você falou é muito verdade, Daniel. Inclusive, assim, a gente aprofundando um pouquinho mais o estudo sobre fisiologia do apetite, né? A gente já consegue definir muito bem 2 tipos, né? O apetite que a gente fala homeostático, que é aquele de estou com fome e comi. Né? E o apetite que a gente fala hedônico, que é muito disso, muito do comer estar relacionado com prazer, com memórias afetivas, né? Com cheiro, com gosto das coisas, né? Com lembranças boas. Então, assim, realmente, quando a gente estuda mais esse apetite hedônico, a gente vê que muitas das vias, né, cerebrais que envolvem hormônios, neurotransmissores, enfim, que estão envolvidos, né, nas questões dos vícios, né, por substâncias químicas e tudo mais, também são encontrados na obesidade. Então, olha, isso reforçando, né, a complexidade dessa doença e como ela precisa ser abordada com muito cuidado. A necessidade do profissional ter essa sensibilidade de ir muito além ali do que se refere, né, ao controle alimentar, né, ao controle de caloria, de ingesta calórica e conseguir enxergar essas nuances do comportamento ali do paciente que está em uso da medicação. E eu acho que quando isso, como eu falei, né, o tratamento ele precisa ser o mais confortável possível para o paciente. Então, assim, o paciente precisa estar feliz com o tratamento. Né, com o Ozempic, sem o Ozempic, enfim, precisa estar feliz com o tratamento. Se isso acontecer, que você falou, claramente essa pessoa para mim não está feliz. Exato. Né? Então, será que vale a pena continuar com o tratamento? Né? Então, assim, como eu falei, existem outras opções. Talvez essa pessoa, né, ela seja o perfil que se encaixa em outras opções. Então, por que não tentar trocar o Ozempic por outra opção? Porque, às vezes, as pessoas se agarram com a ideia do Ozempic como a única estratégia possível para me fazer perder peso, mas não, né? Como a gente falou, essas análises, essas nuances, né, elas acontecem o tempo todo na consulta. Então, a gente precisa, no segmento do paciente, né? Então, a gente precisa estar atento a isso, identificar essas situações de risco e ajudar o paciente da melhor forma possível, mesmo que isso significa tirar o Ozempic.